Fala galera, aqui é o Igor, começando o nosso primeiro vídeo do ano, tá? Hoje é 14 de janeiro de 2022 e eu primeiro gostaria de desejar para todos nós um ano aí com muita evolução, muita conquista e principalmente com muita saúde, beleza? Eu vou gravar um vídeo um pouco diferente hoje. Eu não vou abrir nenhum gráfico, mas eu pretendo compartilhar com vocês algo que eu considero tão importante, tá, quanto as técnicas que eu utilizo no dia a dia, que é todo o aprendizado que eu consigo extrair dos meus diários, tá? 2021 foi um ano bem complicado, tá? Para mim também foi bem complicado. Eu comecei o ano aí com posições bem ruins. Eu estava comprado em via varejo com uma posição bem grande, tá? E quando chegou no meu stop técnico, que eu estava com um prejuízo grande também, eu acabei não estopando e aumentei ainda a posição, né? E aí, a partir do momento que eu fiz isso, eu deixei de ser um trader técnico para ser um trader torcedor, tá? E o trader torcedor geralmente se dá mal, né? E eu cheguei a ficar menos 24% ali nos primeiros meses do ano, né? Logo nos primeiros meses do ano. Finalmente, quando eu decidi estopar todas as minhas posições, que eu tinha basicamente muita via varejo e tinha Bradesco, e dali para frente recomeçar o ano, né, e correr atrás desse prejuízo, tá? Felizmente consegui pegar uma boa pernada que veio ali dos 113 mil até a máxima do Ibov, né, que foi quando eu zerei. Eu estava comprado tanto em mercado à vista quanto em mercado futuro. E eu consegui ali, nessa pernada, virar o meu ano para o positivo, tá? Tive meses, dali para frente eu operei basicamente mercados futuros e alguns swing trades. Tive um mês bem complicado que foi setembro, que eu vou comentar um pouco aqui mais na frente do vídeo. Mas consegui fechar o ano 38% positivo, tá? Já tive anos melhores, mas também já tive anos piores, tá? Eu gostei bastante do resultado, né? É o que eu falo, nunca vi ninguém quebrar de lucro, né? E o que interessa no final do jogo é a gente ganhar. Não importa se foi de 1-0, se foi nos pênaltis ou se foi no gol de ouro, né? O que interessa no final é a gente ganhar, tá? E aí, analisando aqui o meu diário 2021, eu separei aqui meus 3 grandes acertos e os meus 3 grandes erros, tá? E o que eu pretendo fazer em 2022 para corrigi-los, tá? Vamos começar aqui por 2021, tá? Começando aqui pelos acertos. Os meus 3 grandes acertos aqui que eu destaco foi assumir o erro, né? Eu estava numa posição perdedora no início do ano e eu assumi o erro, tá? Eu zerei, liquidei toda essa posição perdedora e dali para frente eu comecei a voltar para o lado técnico, que foi onde eu consegui reverter a situação, né? É o que eu falo, operar bem é o que te traz a recompensa de um retorno financeiro bom, né? Então, dali para frente eu comecei a ser mais técnico, né? A ser menos torcedor e ser mais técnico. E foi quando eu consegui reverter a situação que eu me encontrava no ano, tá? O meu segundo grande acerto que eu considero foi ter zerado toda a minha carteira nos 129 mil, tá? Eu lembro bem, era uma sexta-feira e eu tava lá no meu grupo de Discord e eu falei, galera, vou zerar toda a posição aqui, né? E era 129 pontos. Por quê? Porque eu estava vendo ali alguns sinais que estavam me avisando que o mercado vinha para baixo, né? A gente tinha um trap de venda no mensal, a gente tinha um trap de venda em cima do setor financeiro, a gente tinha um oco no IMAT. Então os 2 grandes setores de bastante força no Ibov, né, estavam indicando que vinham para baixo e ali foi bem assertivo, eu zerei praticamente no topo do ano, tá? E o meu terceiro grande acerto que eu considero foi ter mais paciência do que eu tive em 2020,
né? Eu fiz menos operações em 2020, né? E eu considero isso um acerto que eu pretendo ainda aprimorar para 2022, tá? Os meus 3 grandes erros que eu destaquei aqui. Primeiro é a ganância, né? A ganância, se a gente não ficar bem consciente aqui, é uma coisa que acaba prejudicando a gente no mercado, né? Eu tive operações que eu estava ganhando bem, estava com um resultado bem legal, e por ganância, né, eu acabei devolvendo boa parte. Por quê? Porque quando entra o fator ganância, né, a gente esquece o lado técnico. E quando a gente esquece o lado técnico, a gente ignora sinais, né, seja eles de entrada ou de saída, né? E nesse caso eu ignorei os sinais de saída e acabei devolvendo boa parte desses lucros que eu estava, tá? O meu segundo grande erro foi tempo na tela. Apesar de eu ter operado menos, eu passei mais tempo na tela do que 2020. Eu meio que relaxei com a minha qualidade de vida. Eu não pratiquei nenhum tipo de exercício em 2021, né? E teve até um determinado mês lá que eu tive uma crise no rim bem séria. Passei vários dias ruins, né? Tudo isso consequência de ficar mais tempo aqui na tela e descuidar da minha qualidade de vida, da minha saúde, né? Que é algo que a gente tem que ter, que a gente tem que priorizar, né? Por quê? Porque é tudo um conjunto aqui. A gente tem que estar com um lado mental bom, a gente tem que estar com um lado físico bom e a gente tem que estar com um lado técnico bom também. Se um desses aí tiver ruim, consequentemente vai acabar afetando os outros, tá? E no meu terceiro grande erro do ano, eu coloquei até o mês, que foi setembro. Setembro foi um mês que eu fechei ruim, bem ruim, devolvi boa parte do lucro que eu tinha feito. E aqui eu considero o meu erro de setembro foi não priorizar, né, não priorizar o trade, né? Como eu estava envolvido em outros projetos, pô, tava com a sala, eu estava querendo montar um curso. Cara, eu deixei de lado o trade, que era a minha principal fonte de renda, né? E acabei querendo fazer tudo, né? E quando a gente tenta fazer tudo, né? A gente acaba não fazendo nada, né? Nada no sentido de bem feito, né? Um exemplo bom que eu tenho para falar é o pato, né? O pato, ele quer andar, ele quer nadar e ele quer voar. E nenhum dos três ele consegue fazer direito, né? Então esses foram os 3 principais erros que eu consigo passar aqui para vocês, tá? E os erros, tem algo muito interessante nos erros, tá? Por quê? Porque os erros, eles causam a dor, né? E a dor é aquele sentimento de perda, né? Que a gente sente, que a gente fica com raiva, que a gente se estressa, né? Mas a dor, a gente tem que saber observar a dor de uma outra forma, com a outra função. E qual seria essa função? A função didática, tá? Uma frase que a minha avó sempre me falava, né, quando ela queria me falar, oh, não faz isso, não faz aquilo, é que quem não aprende com amor, aprende na dor, né? E aí, daí veio aqui a dor, ela tem uma função didática, tá? Por quê? Porque a gente tem que ser reflexivo com os nossos erros. A gente tem que saber avaliar, né, e pensar o que a gente fez de errado, tá? E aí a gente fazer algumas perguntas, né? O que eu não vi, né? Ou o que eu deixei de perceber. Por quê? Porque o mercado, ele é cíclico, tá? E daqui a meses ou daqui a anos, tudo isso aqui vai se repetir novamente, tá? E se a gente não conseguiu aprender agora, a gente vai acabar cometendo esses erros novamente, tá? E quem conseguiu aprender agora vai saber o que não fazer para não ter que cometer os mesmos erros que cometeu agora. Beleza?
Então é isso que eu tenho para falar de 2021, né? Tá? E aqui vamos para 2022, as mudanças aqui que eu separei para 2022, né? Menos tempo na tela, tá? Aqui quando eu falo em ter menos tempo na tela é fazer o que tem que ser feito, tá? Eu tô fazendo poucas operações, eu tô muito na mentalidade de, cara, eu fiz um bom trade no dia, cara, eu fecho o profit, tá? Vou fazer alguma outra coisa, vou dar uma corrida, vou aqui, vou jogar um que eu gosto de jogo de computador, ou, cara, vou fazer qualquer outra coisa, mas, cara, não vou ficar na frente da tela para não correr o risco de acontecer algo que aconteceu ano passado, que era eu ficar na tela e acabava devolvendo uma parte do lucro, né? Então, pô, fiz um bom trade, meu, tô fora, cara, vou fazer qualquer outra coisa, né? Vamos ficar menos tempo na tela, tá? O que eu falei que paciência ainda era a minha meta de 2022, né? E aí o menos é mais, né? Eu até coloquei aqui que o menos é mais. Porque, e aí aqui remete até ao menos tempo de tela. Porque é uma coisa que eu falo até para a galera que faz mentoria comigo, né? Cara, as nossas operações, principalmente índice, tá? Falando aqui basicamente índice, as nossas operações são sempre operações para pegar uma pontuação boa. Cara, 600, 800, 1000 pontos. Cara, 1000 pontos é ponto pra caramba, velho. É ponto pra caramba, né? Cara, se a gente fizer 1000 pontos na semana, tá ótimo. É ótimo, meu. É um resultado excelente, 1000 pontos na semana. E a gente sabe que a gente consegue fazer isso num dia bom, tá? Então, vamos deixar aquele trade, vamos parar de ficar procurando aí agulha em palheiro, né? E vamos fazer ali o que tá claro, né? Tem uma frase do Ogro que ele fala que o trade ele tem que ser tão fácil quanto pescar dentro de um barril, né? E eu tô muito nessa mentalidade aí de fazer, cara, o que tá muito claro, tá? E ir embora, né? Volta outro dia, tá? E eu pretendo melhorar, a minha outra mudança é melhorar o meu lado emocional, tá? Eu conversando aqui com a galera que faz a mentoria, ou até mesmo ano passado, com a galera que participou da minha sala beta, né? Uma coisa que a gente prioriza muito é a questão da técnica, né? Mas todas as pessoas que eu conversei, cara, um dos principais fatores que prejudica as pessoas no trade é o lado emocional, tá? É o lado psicológico, tá? E foi uma coisa que eu percebi isso, né, a partir do ponto que eu comecei a fazer terapia, tá? A me conhecer melhor, a me entender melhor, a aceitar melhor os meus erros, né? E eu pretendo esse ano melhorar ainda mais. Depois do que eu conversei com muitas e muitas pessoas, né, é um lado que eu pretendo melhorar ainda mais. E eu quero ler 12 livros no ano, tá? Esse aqui, o Não Há Dia Fácil, eu tô lendo, né? E a maioria dos livros aqui estão relacionados a lado emocional, a vida, né? Mais voltados para isso. Pouquíssimos são relacionados a mercado, tá? Porque mercado, eu entendo assim, que as técnicas que eu tenho, eu considero elas muito boas, então eu pretendo aperfeiçoar elas, tá? Mas mudar ou procurar novas, cara, agora não, né? Time que tá ganhando não se mexe, né? Tem uma frase que diz que time que se ganha, tá ganhando não se mexe. E é o que eu tenho para falar do meu trade system, tá? Eu não pretendo mudar ele, eu pretendo aperfeiçoar, né? A fazer leves ajustes, mas eu pretendo melhorar o meu lado emocional, né? O meu lado dentro do trade, de psicologia dentro do trade, de segurar, de observar mais, de esperar o momento certo. Se eu perdi uma entrada, de reconhecer, né? Hoje eu fiz, até o dia de hoje, eu fiz um exercício, tá? Eu não liguei meu computador, né? Eu tive segunda e terça, eu tive bons resultados. Na quarta eu não fiz nada, eu estava fazendo uma entrevista com um dos mentorados. E hoje,
eu decidi fazer esse exercício, tá? De, cara, não ligar o computador, né? Mais um dia. Eu não preciso estar todo dia aqui na frente da tela, né? E consegui, né? Foi tranquilo. Li um pouco de manhã, fiquei assistindo depois no TikTok, dormi, acordei, né? E aí eu liguei o computador à tarde, né? Depois que o pregão tinha encerrado já, porque eu tinha uma reunião para participar, tá? Então é isso. Acabou dando 15 minutos aqui de vídeo, um vídeo um pouco mais longo, mas eu espero que vocês gostem. Aqui nos meus livros tem 12, né? Eu quero ler 12, ainda tá faltando 4. Se vocês tiverem dicas de livros legais aí, pode deixar nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, tá? Pode deixar aí nos comentários. E falar para vocês que, como eu tinha anunciado lá no último vídeo, né? Que a gente estava em parceria com o TC, né? E eu acredito que na próxima semana a gente vai estar lá dentro com um canal lá na Station, e vai vir muita novidade aí em 2022, né? Pretendo lançar aí um curso de introdução, um curso grátis, né? Introdutório, para quem está querendo entrar no mercado, para quem está querendo conhecer um pouco aí a minha forma de operar, tá? Tem um livro também que deve sair aí nos próximos meses, e vai vir muita novidade legal aí para quem ficar acompanhando o canal, beleza? Desejo aí um forte abraço, e na segunda-feira, dia 17, a gente está de volta aí com o nosso diário de trader. Um abraço para todos e até mais.